muito bom dia! Começa agora o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. E na última quarta-feira, a Igreja iniciou o tempo da Quaresma. Nesses 40 dias que nos preparam para viver os principais mistérios da salvação, a Igreja nos convida à oração, ao jejum e à caridade. No quadro de encontro, você confere um depoimento de como viver bem este tempo de conversão. E no Viva Cultura, uma canção especial que nos recorda o grande amor daquele que se entregou na cruz por nós. E vamos começar bem a semana com este tempo quaresmal e as reflexões que nos ajudam em nossa caminhada cristã. É a catequese com o Papa Leão XIV. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Para o nosso colega Túlio, que traz o português. Carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. E vamos agora então à catequese do Papa Leão, que está dando nessa sequência uma série de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, e hoje a segunda sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Inicia o Santo Padre, caros irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Il Concilio Vaticano II, ai cui documenti stiamo dedicando le catechesi, o Concílio Vaticano II, aos cujos documentos estamos dedicando as catequeses, quando quis descrever a Igreja, preocupou-se, antes de tudo, em explicar de onde ela tira sua origem. Para fazer isso, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, aprovada em 21 de novembro de 1964, recorreu às cartas de São Paulo para utilizar o termo mistério. Ao escolher essa palavra, não quis dizer que a Igreja é algo obscuro ou incompreensível, como às vezes se pensa quando se ouve a palavra mistério. Exatamente o contrário. De fato, quando São Paulo usa essa palavra, especialmente na carta aos Efésios, ele quer indicar uma realidade que antes estava oculta e agora foi revelada. Trata-se do desígnio de Deus que tem um objetivo: unificar todas as criaturas graças à ação reconciliadora de Jesus Cristo, ação que se concretizou na sua morte na cruz. Isso é experimentado, antes de tudo, na Assembleia reunida para a celebração litúrgica. Ali as diversidades são relativizadas. O que importa é estar juntos, porque atraídos pelo amor de Cristo, que derrubou o muro de separação entre pessoas e grupos sociais. Para São Paulo, o mistério é a manifestação do que Deus quis realizar para toda a humanidade e se dá a conhecer em experiências locais que gradualmente se expandem até incluir todos os seres humanos e até mesmo o cosmos. A condição da humanidade é uma fragmentação que os seres humanos não são capazes de reparar, embora a tensão para a unidade habite em seus corações. Nesta condição insere-se a ação de Jesus Cristo que, por meio do Espírito Santo, vence as forças da divisão e o próprio divisor. Estar juntos para celebrar, tendo acreditado no anúncio do Evangelho,
é vivido como uma atração exercida pela cruz de Cristo, que é a manifestação suprema do amor de Deus. É sentir-se convocado por Deus. Por isso se usa o termo eclesia, ou seja, a assembleia de pessoas que reconhecem ter sido convocadas. Assim, há uma certa coincidência entre este mistério e a Igreja. A Igreja é o mistério tornado perceptível. Essa convocação, justamente por ser realizada por Deus, não pode, contudo, limitar-se a um grupo de pessoas, mas está destinada a se tornar a experiência de todos os seres humanos. Por isso, o Concílio Vaticano II, no início da Constituição Lumen Gentium, afirma assim: a Igreja é, em Cristo, de alguma forma, o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Com o uso do termo sacramento e a consequente explicação, quer-se indicar que a Igreja é, na história da humanidade, expressão do que Deus quer realizar. Por isso, olhando para ela, compreende-se, em certa medida, o desígnio de Deus, o mistério. Nesse sentido, a Igreja é sinal. Além disso, ao termo sacramento, acrescenta-se também o de instrumento, justamente para indicar que a Igreja é um sinal ativo. De fato, quando Deus age na história, envolve em sua atividade as pessoas que são destinatárias de sua ação. É por meio da Igreja que Deus alcança o objetivo de unir as pessoas a si mesmo e de reuni-las entre si. A união com Deus reflete-se na união entre os seres humanos. Essa é a experiência da salvação. Não por acaso, na Constituição Lumen Gentium, no capítulo 7º, dedicado à natureza escatológica da Igreja Peregrina, no número 48, utiliza-se novamente a descrição da Igreja como sacramento, com a especificação de salvação. E, de fato, Cristo, diz o Concílio, quando foi elevado da terra, atraiu todos a si. Ressuscitando dos mortos, insuflou nos apóstolos o seu Espírito vivificante e, por meio dele, constituiu o seu corpo, que é a Igreja, como o sacramento universal da salvação. Sentado à direita do Pai, opera continuamente no mundo para conduzir os homens à Igreja e, por meio dela, uni-los mais estreitamente a si mesmo e torná-los participantes de sua vida gloriosa, com o alimento de seu próprio corpo e de seu próprio sangue. Esse texto permite compreender a relação entre a ação unificadora da Páscoa de Jesus, que é mistério de paixão, morte e ressurreição, e a identidade da Igreja. Ao mesmo tempo, nos torna gratos por pertencermos à Igreja, corpo de Cristo ressuscitado e único povo de Deus peregrino na história, que vive como presença santificadora no meio de uma humanidade ainda fragmentada, como sinal eficaz de unidade e reconciliação entre os povos. Teremos agora, na sequência, a síntese em português. Será o nosso colega Túlio Fonseca quem nos traz a síntese e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal.
Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O Concílio Vaticano II, ao falar da Igreja, utiliza a palavra mistério, tomando-a das cartas de São Paulo. Utilizando esta palavra para descrever a origem da Igreja, a constituição dogmática Lumen Gentium não se refere a algo de obscuro ou incompreensível, mas exatamente o contrário, porque indica uma realidade que estava escondida e que agora é revelada. Trata-se do desígnio de Deus, cujo fim é unir todas as criaturas graças à ação reconciliadora de Cristo com sua morte na cruz. A Igreja é, portanto, a assembleia convocada, do grego eclesia, para celebrar o mistério da redenção em Cristo. Nas palavras do concílio, a Igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Con questa giornata di digiuno e preghiera iniziamo il nostro cammino quaresimale. Il Signore con la sua grazia ci conduca ad una vera conversione. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Com esta jornada de jejum e oração, começamos o nosso itinerário quaresmal. Que o Senhor, com a sua graça, nos impulsione a uma verdadeira conversão. Deus vos abençoe. E agora vamos então cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre, receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. E chegou a hora da nossa editoria internacional. Em parceria com o Vatican News, a gente confere os principais destaques da Igreja no mundo, com as informações sobre as atividades do Papa e os últimos acontecimentos. Olá, Vinícius. Primeiro domingo de Quaresma e o Papa Leão visita mais uma paróquia romana, desta vez salesiana, do Sagrado Coração de Jesus. Pois é, se trata de uma iniciativa por ocasião deste período quaresmal que teve início, como é tradição, com a imposição das cinzas na Basílica de Santa Sabina. Vamos recordar este momento. La pace sia con voi.
riconoscere i nostri peccati significa infatti non fermarci fra le ceneri, ma rialzarci e ricostruire. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado à equipe do Vatican News pelo excelente trabalho, é sempre muito bom contar com essa parceria. Até a próxima. Bom, e fique ligado porque o Palavras de Vida também está nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, o @ está aparecendo aí agora na sua tela e aproveita para contar também de qual diocese você está nos assistindo. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta acompanhe histórias, ações e notícias que movimentam a igreja pelo país.